Pai do Senhor, irmãos e irmãs, que Deus possa abençoar sua vida nesse dia. Estamos iniciando a nossa lição de número 7 da EBD e você pode pegar sua Bíblia, revista, para a gente dar continuidade ao estudo desse assunto tão importante, né? Que já alguns domingos estamos estudando, né? Depois do recesso, estamos retornando agora. É a dona língua e companhia. Como nós devemos utilizar a língua. Quando a gente está falando de língua, está falando de fala, né? Como é a nossa comunicação. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Coríntio, no capítulo 1, ele vai chamar a atenção dos irmãos a respeito de algumas coisas erradas, né, que estava acontecendo naquela igreja. Então nós vamos ler o texto bíblico que é base para a gente estudar hoje, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios, né, 1, 10 até o 12. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Glói que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolos, eu de Cefas e eu de Cristo. Então tá aí, o texto bíblico que é base para nosso estudo hoje. Eu quero já falar com vocês a respeito do objetivo. Por que nós vamos estudar isso? Então, o objetivo dessa lição é refletir sobre a triste realidade dos problemas produzidos dentro da comunidade por causa de uma comunicação carnal. Então esse é o objetivo, né? A gente fazer uma reflexão e olhar a realidade terrível, né, que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas e hoje? Será que não tem os mesmos problemas? É claro, os nossos problemas também existem hoje. E é por isso que nós estamos estudando esse texto e essa carta de Paulo à igreja de Corinto, que a gente pode colocar primeira carta de Paulo à igreja de Guaianás. Então vamos dar prosseguimento para a gente continuar, né, estudando a respeito desse assunto tão importante. Então, é importante a gente refletir sobre o comportamento daqueles irmãos. Muito pode ajudar-nos a desvencilhar de nossa medíocre maneira de encarar a proposta do Evangelho e a comunicar para o enobrecimento da causa do Mestre. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, é importante a gente fazer essa reflexão hoje, né, a respeito de como aqueles irmãos se comportavam, né? Um entendimento muito superficial do que era a igreja, um conhecimento muito superficial de como eles deviam se relacionar, a ponto de Paulo colocar a esses irmãos que eles eram meninos e eram pessoas carnais, né? A ponto de estar dividindo a igreja de Corinto, né? Como a irmã Elza acabou de ler aqui, né? Uns eram de Cefas, outros eram de Paulo e assim por diante, né? Então havia divisão, havia um comportamento carnal nesta igreja. Então, essa igreja é a igreja de Coríntio. Paulo, na sua segunda viagem missionária, funda essa igreja, né? E ela nasce a partir dos judeus e dos gregos. Então o texto que a irmã Elza vai ler agora, que vai tratar da questão da pregação do Evangelho. O Evangelho tinha que ser pregado e Paulo via a necessidade naquele ambiente, naquela cidade tão grande, né? Que era Coríntio, uma cidade portuária,
uma cidade onde o comércio era intenso, uma cidade que tinha um posicionamento estratégico para levar todo o comércio, tudo aquilo que era produzido ali, que recebia, né, através dos portos até Roma, né, e eles faziam esse transporte, né, pelo mar, e também eles faziam um trajeto que economizava 350 quilômetros, né, para chegar a Roma. Então essa cidade é uma cidade muito importante, a cidade de Corinto. Então nós vamos ler agora o 28, 19 e Atos 13, de 1 a 3. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 13, de 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho os chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então Paulo entendeu, né, a grande comissão de pregar o Evangelho e a necessidade de atingir aquelas pessoas, né, com a pregação do Evangelho. Ali, naquela cidade, era um lugar muito importante para que o Evangelho de Cristo pudesse ser pregado, né? Então a cidade de Coríntio é como uma cidade tipo São Paulo, Nova York, que tem tanta gente de todos os lugares, né? Se você atinge essas pessoas, elas são impactadas, elas são transformadas e elas voltam para o seu lugar de origem com a semente do Evangelho, né, nos seus corações. Então Paulo entendia que era importante a pregação do Evangelho e a fundação da igreja de Corinto. Então nós vamos ver os desafios, né, que essa igreja enfrentava, que é o tópico C. Já vimos o A, tratando da igreja nessa cidade, a fundação dela, né? E também o B, que trata da fundação e da importância da pregação do Evangelho, e os desafios, né? Havia desafios porque aqueles irmãos tinham problemas, né, na questão da relacional. Eles tinham uma espiritualidade vaidosa, né? Para dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vaidosa, né? Desprovida de maturidade, não eram maduros, porque Paulo os chama de carnais e de compreensão da verdadeira natureza de Deus, não tinham um entendimento, um discernimento do que era ser igreja. Igreja é uma unidade, igreja deve trabalhar harmoniosamente, né? Utilizando, né, os dons, como a Elza citou aqui, alguns mestres, doutores que havia na igreja. Então a igreja ela deve trabalhar de forma com unidade, né? Com harmonia, né? E aqueles irmãos não estavam entendendo isso. Vamos ver agora aqui o problema, né, na igreja dos coríntios. Primeira coisa ali é a questão da cultura e da fé. Os coríntios se valiam da premissa cultural na explicação da fé e no modo de resolver ou não suas questões. Os gregos foram conhecidos pelo conhecimento filosófico, por sua capacidade de argumentação e também pelo desenvolvimento e a boa oratória que eles possuem. Paulo explica com riqueza de detalhes esse problema no começo da carta. A irmã Elza vai ler esse texto, 1 Coríntios 1, o verso 17 ao 30. Ele lá lê alguns versos só, porque é muito longo, né? Então, o verso do 17 ao 20, tá bom, né? 1 Coríntios o quê? 1. 1 Coríntios capítulo 1, né? Porque Cristo enviou-me não para batizar. 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras,
para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é lua cura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Então Paulo vai tratar do problema dessa igreja, né? A questão da cultura e da fé, a cultura local, né? Os gregos eram conhecidos por seu conhecimento filosófico, mas também a fé estava ali, né? Estava presente, né? E Paulo chega ali não com conhecimento filosófico. Paulo chega naquele lugar com o conhecimento do Evangelho, que Paulo diz lá no livro de Romanos que o Evangelho é poder de Deus, né? Então ele chega ali não com sabedoria humana, mas com sabedoria espiritual, sabedoria que recebeu de Jesus, que ele escreve, né, na carta também, no capítulo 11, dizendo porque eu recebi do Senhor. Então Paulo chega naquela cidade com sabedoria espiritual, Paulo chega naquela cidade com fé e não com sabedoria humana, né? Então o verso 19 e 20, a irmã Elza já leu, né, que vai tratar dessa questão, né? Que aqui diz assim, ó, não deve fazer parte do conteúdo do Evangelho, nessa sabedoria humana, porque essa será aniquilada, diz Paulo, né? Pois é temporal e porque Deus a reputou como louca. Quer dizer, a sabedoria humana, né? Ela é loucura. Está escrito isso, né? Então a sabedoria não é loucura. Por exemplo, o homem constrói bomba atômica. E daqui a pouco essa bomba ela sobe num avião e é jogada em cima das pessoas. Lembro da destruição daquela cidade, Hiroshima e Nagasaki, né? A Segunda Guerra Mundial, aquela explosão daquelas bombas atômicas terríveis. Olha a sabedoria humana. Olha a sabedoria humana que faz. A sabedoria humana constrói um avião e depois usa esse avião para jogar bomba nas pessoas, para a destruição. Então a Bíblia diz, né, que essa sabedoria humana ela é temporal, ela passa, né? Passa-se os céus, passa-se a terra, passa a sabedoria humana, mas a palavra de Deus jamais passará. Então vamos agora para o tópico B, que vai falar da carnalidade daqueles irmãos, né? E a irmã Elza vai ler 1 Coríntios capítulo 2, 4 e 5. 1 Coríntios capítulo 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha aí o que Paulo escreve, né? Ele está dizendo algumas coisas importantes, né? Não é sabedoria humana, mas poder de Deus. Olha a utilização de qualidades intelectuais e do prestígio social, no sentido de tornar a fé relevante, foi os coríntios se incharem. Então, olha aí, a qualidade intelectual e o prestígio social, no sentido de tornar a fé relevante, fez os coríntios se incharem. Olha aí, sabedoria humana. Sua vaidade ficou aguçada. Por essa razão, o missionário querido, ao escrever para orientá-lo, diz que sua pregação e o seu ensino foram feitos sobre outros fundamentos, que é o que foi lido aqui, né? É poder, demonstração de poder, né? E não de sabedoria humana, né? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, em filosofia, né? Mas no poder de Deus. Então, esse é o texto que a irmã Elza leu, carnalidade e espiritualidade. Então, a espiritualidade deles era baseada no conhecimento intelectual, né? E isso trouxe uma complicação para aqueles irmãos, a ponto de se tornarem carnais. Então eles não agiam como Paulo diz aqui, no poder do Evangelho, né? No poder de Deus, mas no conhecimento filosófico, intelectual. E misturou isso e deu no que deu, divisão, contendas na igreja de Corinto. Agora, no segundo tópico, né, ele não vai falar dos dons, né, e o fruto, ou os frutos, e fruto, né?
A irmã Elza vai ler Coríntios 1:7, 1 Coríntios 1:7. Os irmãos daquela igreja tinham recebido de Deus os dons espirituais. Paulo disse que não lhes faltava dom algum. Olha, uma igreja que possuía todos os dons. Eles receberam esses dons do Senhor, né? 1 Coríntios 1:7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o verso 12 e 14, do mesmo capítulo 1, verso 12 a 14. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio. Percebe, irmão, que aquela igreja possuía todos os dons, né? Se todos esses dons fossem exercitados no Espírito, né? Aquela seria uma das maiores igrejas, né? Em poder, em graça, mas eles não exercitavam o dom no Espírito, mas você vê que Paulo chama de carnais. Então, mas se ele exercitasse os dons, né? E desse o fruto do Espírito, com certeza aquela seria uma igreja importantíssima e Paulo não estaria escrevendo a respeito dos seus erros, mas sim dos seus acertos. Olha só, o que agora nós vamos ver aqui o texto de Coríntios capítulo 13, que vai falar do amor, né? A irmã Elza vai ler 2 textos, 3 versículos, para a gente dar prosseguimento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Está vendo? Aqueles irmãos possuíam os dons, mas esses dons não eram exercidos no amor, né? Com amor. Então, se tudo aquilo que a gente fizer, o amor não for a base, nada aproveita, né? Paulo diz no capítulo 13. Então, se eu recebi um dom, você recebeu um dom, meu irmão e amigo, nós temos que exercer esse dom com amor, exercer esse dom no Espírito, né? E o amor, ele é dom do Espírito, né? O amor é dom do Espírito. Então, que você, neste dia, pense bastante sobre aquilo que você está fazendo, que eu estou fazendo, nós estamos fazendo, e que a gente não caia no mesmo erro daquela igreja tão querida que é a igreja de Coríntios, né? Mas a gente agora vai para o capítulo 13, ou o texto 13, aqui o tópico 3, semelhanças com os nossos desafios. Olha aí, contexto, né? É a mesma coisa, hoje não é diferente daquele tempo, né? Olha, preste atenção. Quando lemos e estudamos cartas aos Coríntios, percebemos quanto somos parecidos com aquela igreja, como a natureza humana é propensa à vaidade e soberba. Apesar de contextos e culturas diferentes, temos desafios semelhantes àqueles irmãos que viviam no primeiro século da era cristã. Percebe, irmãos? As semelhanças nos desafios é a mesma coisa. Hoje a gente vê do mesmo jeito também as pessoas, né? De repente tem um dom e ela se considera assim mais importante de que os outros, né? Eu sou profeta, né? Eu sou pregador, eu sou evangelista, né? Eu sou pastor, né? Sabe com quem você está falando, né? Então o homem tem essa dificuldade, né? Essa natureza humana, né? Que é propensa à vaidade e à soberba. Que o nosso coração esteja cheio de amor, meu amado, para exercermos os dons no Espírito e o amor de Deus possa ser praticado através das nossas vidas. Olha aí, a supervalorização da imagem, né, que é o B do tópico 3.
Quero com isso dizer sobre a vaidade que nutrimos por aquilo que é parente. Lidamos com alguns vícios que são alimentados pelas ferramentas da comunicação do nosso tempo. Se aquela igreja desenvolvia uma comunicação deficiente, devido às razões apresentadas no tópico anterior, 1 Coríntios 1, 27 a 29, em nosso tempo, a sedução dos recursos midiáticos pode envaidecer e distanciar pessoas. Relacionamentos superficiais por causa da superficialidade da comunicação. Né? Hoje tem até o termo, né? As pessoas desigrejadas, né? Gente que não vai mais na igreja, né? Gente que não entendeu a palavra eclésia, que é ajuntamento, é assembleia, é onde há pessoas, muitas pessoas diferentes, mas unidas pela mesma fé, pelo mesmo Senhor, pela mesma palavra, unidas pelos dons, unidas pela graça de Deus, né? Então é tudo isso, né? E é importante a gente pensar sobre isso hoje também, né? 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então está aí. É Deus agindo, né? Ele escolhe do jeito dele, não é igual o homem escolhe, né? Aleluia por isso, né? É Deus que faz isso, né? Preferência por cultos. O culto à personalidade tem sido uma das marcas do nosso tempo. O desejo de estar próximo de celebridades e famosos tem sido marca de uma geração que está em busca de referenciais. Na igreja, especialmente no movimento gospel, é notável a valorização de shows onde notáveis da fé evangélica se fazem presentes. Olha aí, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. 1 Coríntios 1, 12, 13 ainda é realidade, não mudou nada, né? Não é só a questão de gospel, né? Mas é a questão de pregação também, né? Eu vejo as pessoas falarem, eu gosto de ouvir aquele pregador, eu gosto de ouvir aquele outro pregador, né? Dá a impressão que eles estão dizendo a mesma coisa, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, né? E na verdade, eles não podem nem se aproximar dessas pessoas, porque essas pessoas, elas são muitas vezes estrelas midiáticas, né? Então é importante você pensar nisso, meu amado. E que Deus te abençoe. Tópico C, falta de vínculos comunitários. É o que está acontecendo hoje, né? Se a pessoa não vai na igreja, se a pessoa não frequenta a igreja, o lugar onde tem gente, né? Como é que vai criar vínculos? Como é que vai criar afetividade? Como é que vai ter comprometimento, compromisso, né, com as pessoas, com aquele que você se relaciona, né? Se você não vai até esse lugar. Então é importante a gente frequentar sim a igreja. Tem pessoas diferentes, tem pessoas com problemas, tem pessoas que dá trabalho, tem, mas é assim mesmo, nós somos diferentes, Deus nos criou assim, e o Espírito Santo está trabalhando, né, em nossas vidas. Aquele que começou uma boa obra, por certo, ele vai terminar até a vinda de Jesus Cristo. Então, meu amado, que você seja abençoado por essa palavra, né? Que essa palavra fale ao seu coração, à sua vida. Preste atenção, a segregação ainda continua sendo um problema. Distâncias doutrinárias, relacionais e comunitárias. Nos enclausuramos em nossas preferências, em detrimento de uma igreja que deve ser mantida viva através da unidade de seus membros. A má comunicação afasta. A boa comunicação promove vínculos resistentes que podem manter o corpo unido e forte. É necessária humildade para viver a vida normal na igreja. Olha aí, é necessária humildade para viver a vida normal na igreja. Então, essa má comunicação afasta. Se a gente não se comunica como devemos nos comunicar, né? Até essa semana estavam lendo o texto a respeito do silêncio, né? Quando a gente se coloca em silêncio,
quando nós abrirmos a nossa boca, a nossa fala, ela terá qualidade, né? Porque quando nós silenciamos, Deus fala com a gente, a palavra de Deus vem ao nosso coração e a gente sai com esta palavra, e a nossa fala, a nossa comunicação será uma comunicação saudável, né? Uma comunicação que vai edificar as pessoas, encorajar as pessoas. Ok, meu amado? Que Deus te abençoe. E a conclusão dessa lição, meu amado, é o texto importante que já acabamos de ler, né? Não adianta você ter dons, não adianta você ser de Paulo, de Apolo, não adianta você morar numa grande cidade e até achar que essa cidade é importante, se não tiver amor, nada disso adianta, nada disso vai surgir efeito na vida das pessoas. Então o amor é a base do nosso ministério, o amor é a base da nossa vida. Olha, o texto da palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né? De toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos, né? Então, amar a Deus e o próximo. Como eu vou dizer que estou amando o próximo se eu divido a igreja, né? Se eu sou de Cefas, se eu sou de Apolo, se eu sou desse ou daquele, se eu tenho preferência por esse, por aquele. Meu querido, não temos preferência, a nossa preferência é Jesus. Jesus é prioridade na nossa vida. Quero orar por você e abençoar a sua vida, junto aqui com a irmã Elza, em o nome de Jesus. Oremos, irmã Elza, abençoando os nossos irmãos e que essa palavra venha surgir efeito em nós. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui nessa tarde, por essa palavra que mexe com os nossos corações e também mexe com a vida do meu irmão e da minha irmã. Que ele, ao receber esse ensino, seja abençoado, abençoado por essa palavra, que é a palavra de poder, o evangelho de poder que Paulo fala, não de sabedoria humana, mas o evangelho que ele recebeu de Jesus, o evangelho que transforma, que muda, o evangelho que ao homem é loucura, mas a sabedoria de Deus sempre será loucura para o homem, mas é a sabedoria de Deus que traz o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, em resgate da nossa vida. Que Deus te abençoe, meu amado. Até o próximo domingo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. Senhor, Fica com Deus. Beijo. Amém.